Muito boa noite, estamos começando neste momento o programa Conexão 27, aqui pela TV Mato Grosso. O nosso convidado desta noite é o ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos. Obrigado, Wilson, pela sua participação esta noite aqui no programa Conexão 27. Participam desta entrevista comigo os jornalistas convidados Paulo de Tarso e Jaime Neto. Wilson, depois daquela eleição de 2010, você parece que saiu voluntariamente da cena política, um ostracismo voluntário, e agora nas eleições municipais desse ano você retornou concedendo entrevistas em alguns sites, para algumas rádios, e parece que essa é a primeira entrevista mais longa que você concede a uma emissora de televisão. Quero saber o seguinte, esse seu retorno tem tudo a ver com as eleições de 2014, onde você provavelmente vai disputar algum cargo político? Bom, Márcio, boa noite aí ao Márcio, boa noite ao Jaime Neto, ao Paulo de Tarso, grande palmeirense. Exato. E a todos que nos dão a honra da assistência. De fato, terminadas as eleições, eu sequer concedi uma entrevista coletiva para avaliar as eleições de 2010, as razões da nossa derrota. Achei por bem dar um tempo. Eu, minha esposa, minha família, achamos por bem dar um tempo. Fiquei 22 anos na vida pública, falei demais de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, falava pelos cotovelos e achei que era hora de dar um tempo e foi muito salutar. Depois, no primeiro semestre de 2011, eu fui fazer uma pós-graduação na Universidade de Coimbra, fiquei em Coimbra durante 5, 6 meses e retornei a Cuiabá em junho de 2011, mas resolvi continuar calado, continuar quieto. E agora, nas eleições de 2012, o nosso partido PSDB teve candidatura própria do deputado Guilherme Maluf e nós emitimos algumas opiniões, ajudamos o Guilherme em algumas ações de coordenações, mas também bastante discreto, bastante tímido. A minha atuação foi mais profícua no interior do estado. Acabei participando de eleições aí em uns 40 municípios e estamos de volta aí. Mas essa sua participação discreta na campanha do Guilherme Maluf se deveu a que exatamente? Você mesmo tomou essa decisão de não aparecer? Dizem até que o Guilherme não quis te expor muito, porque isso podia, inclusive, atrapalhar a candidatura dele. Qual a avaliação que você tem disso? Não, mas foi uma decisão minha também. O político, como jogador de futebol, como ator, como qualquer profissional, vive de bons momentos e momentos ruins também, altos e baixos. E eu disse ao Guilherme que eu gostaria de ajudá-lo. E nos bastidores, ajudar na elaboração do programa de governo, prestando informações à sua equipe sobre Cuiabá e gostaria de ficar mais no interior do estado. Então foi uma decisão pessoal minha, eu fiz questão de não expor, mas acho que o Guilherme cometeu, com a direção da campanha, um erro gravíssimo, que foi o erro que o Serra cometeu em 2002, que o Alckmin cometeu em 2006, que foi omitir as realizações do PSDB. No caso do Serra e do Alckmin, as realizações em nível nacional do Fernando Henrique, do Plano Real, que é um plano fantástico que arrumou a economia nacional, da lei de responsabilidade fiscal, da privatização do setor de telecomunicações no país, da Vale do Rio Doce, ações positivas, ações históricas que reordenaram o crescimento nacional. O que o Maluf escondeu que o senhor acha que deveria mostrar? E aqui em Cuiabá, desde a redemocratização, que permitiu eleições diretas nos municípios a partir de 85, de lá para cá, o PSDB governou mais de 20 anos Cuiabá. E das 100 maiores obras públicas que há na capital, mais de 80% foram feitas pelo PSDB. Por exemplo, os parques ambientais em Cuiabá. Mãe Bonifácia, PSDB. Massaio Camura, PSDB. Zé Boloflor, PSDB. Tia Nair, PSDB. Todas as policlínicas que há na capital. Pé 90, PSDB, eu fiz. Pascoal Ramos, o França fez, quando o PSDB. Depois vem o Dante, Cochipó, Planalto e Verdão. O Hospital Municipal único em Cuiabá, obra do PSDB. Quando você fala em PSFs, Cuiabá tem 65 PSF, todos implantados nas gestões do PSDB. Na área de educação,
mais de 80% das salas de aulas que existem em Cuiabá construídas na gestão do PSDB. Então, você com um legado extraordinário desse, não poderia omiti-lo. Então, penso que foi um erro crasso tentar construir uma identidade nova do dia para a noite e você abrir mão de realizações fantásticas que todos reconhecem, como a duplicação da Avenida Miguel Sutil, como a duplicação da Avenida República do Líbano, como a construção da Avenida das Torres, da ETA Tijucal, enfim, PSDB tem o que mostrar em Cuiabá. E a nossa última candidatura, não sei por quais razões, acabou omitindo todo esse legado que nenhum outro partido nessa cidade possui. Wilson, esse seu silêncio sabático, esse seu recolhimento, se deve a alguma mágoa que você ficou magoado pelo fato das pessoas, em especial do seu partido, terem omitido que você fez uma série de obras, um trabalho longo, que teve muito resultado. E qual a avaliação que você faz a respeito do posicionamento dos membros do seu partido em relação ao Wilson Santos? Bom, Paulo, na verdade, esse meu silêncio foi como o Márcio colocou, foi voluntarioso. Eu gostei muito. Acho que eu deveria, ao ter desenvolvido a minha atividade política, ter falado menos e ouvido mais. Fica aqui um conselho aos jovens políticos, especialmente aos novos prefeitos, vereadores que começarão o mandato a partir de janeiro, que aprendam com o meu erro. Falem menos e ouçam mais. Então, eu tive que ter uma derrota dessa magnitude para aprender isso. E uma outra coisa que eu aprendi é que a gente não aprende quase nada com as vitórias. Quem nos ensina são as derrotas. A gente só avalia com rigor quando acontece uma derrota. E é claro que qualquer homem público que teve realizações, que tem serviços prestados, se sente muito bem quando alguém faz referência a alguma atividade positiva. Por exemplo, na campanha passada, tanto o Lúdio Cabral quanto o Mauro Mendes e o Carlos Brito defendiam várias realizações da minha gestão, como a Bolsa Universitária, a continuação da Bolsa Universitária. O Mauro, no começo, não, mas depois acabou assimilando e defendeu essa proposta no segundo turno. O Lúdio defende essa proposta desde o primeiro turno da Bolsa Universitária e também o Carlos Brito. O cursinho pré-vestibular, o cursinho preparatório para o Enem, para o vestibular, que nós criamos através do professor Sérgio Sintra, em março de 2005, que já colocou mais de 5 mil jovens e adultos nas universidades desse estado. Também foi defendido pelo Brito, pelo Lúdio e também defendido pelo Mauro Mendes. E não foi defendido pela nossa candidatura. Isso me chamou muita atenção. A continuação do Rodoanel, uma obra extraordinariamente necessária a Cuiabá, importantíssima para Cuiabá, também defendida por alguns candidatos. Quer dizer, a nossa candidatura estava completamente desconectada, sem sintonia com o histórico do PSDB, que é o mais produtivo, o mais eficiente. O Dante governou, o Coronel Meirelles, o França, 8 anos, eu. Quer dizer, se há realizações nas últimas 2, 3 décadas em Cuiabá, se há um partido que pode dizer nós fizemos por Cuiabá, é o PSDB. Então, eu não entendi mesmo, fiquei calado para não atrapalhar a campanha o tempo todo, mas depois das eleições eu estou colocando essa opinião. O grande erro, na minha concepção, do Guilherme foi não ter dado valor e não ter maximizado as realizações do PSDB em Cuiabá. O senhor não acha que além de ter sido um equívoco muito grande, o PSDB parece que está tendo de um tempo a essa parte, essa conduta, né, de chamar os históricos do PMDB e chamar e dizer, olha, nada melhor que um ex-prefeito para tentar ajudar numa campanha de quem quer ser prefeito. O senhor não acha que o PSDB comete esse erro? E esse erro está se tornando um erro já praticamente histórico em todo o Brasil. Quer dizer, um candidato do PMDB deixa de se aconselhar de um ex-prefeito ou de diversos ex-prefeitos
e comete esse erro e vai e tem essa campanha pífia, horrorosa, que realmente foi desconhecida pela população, né? A participação do deputado Maluf foi uma participação... Um desastre. É um desastre total. Quando tinha os melhores conselheiros da cidade, ou seja, os ex-prefeitos, o senhor não acha que o PSDB está virando as costas não só para a população, mas para todos os seus históricos? E acrescento mais um dado, Paulo. Em 2010, mesmo perdendo as eleições para governador, nós fizemos em Cuiabá aproximadamente 23% dos votos. A minha candidatura com o Dilceu Dal Bosco de vice fez em Cuiabá 23% dos votos, quase 70 mil votos, dentro de um contexto completamente adverso, todas as forças contra a nossa candidatura, sem nenhuma condição financeira de tocá-la. Mesmo assim, fizemos 23%. Quer dizer, havia um legado de 1/4 dos votos ainda reservados ao PSDB. E nem isso foi tratado com o cuidado que merecia. Então, além de valorizar esse legado, o nosso candidato deveria ter apresentado propostas mais substanciais, mais complexas, mais profundas, saído do bate-boca que os dois candidatos polarizaram e mirado no rumo das propostas, como eu sempre fiz as campanhas aqui, ganhamos todas. Wilson, você fez uma colocação no começo do programa, agora, dizendo que uma das coisas que você aprendeu com a derrota em 2010 foi que o político deve ouvir mais e falar menos. Hoje se fala muito, depois que terminou a eleição, que a sua saída da prefeitura de Cuiabá para disputar o governo tenha sido o seu maior erro político da sua história. Naquele momento, havia alguns parceiros seus que disseram: Wilson, não saia candidato ao governo, e você não ouviu? Paulo, teve sim. A começar pela minha esposa, Adriana. A Adriana sempre foi contra a minha saída da prefeitura. Não que ela fosse contra uma candidatura minha a governador, mas ela achava que não havia chegado a hora. A minha sogra, Dona Ivete, foi contra. O ex-governador Garcia Neto, meu amigo, conselheiro, um dia pediu uma audiência, foi ao meu gabinete e disse: eu cometi esse mesmo erro. Quando deixei o governo do estado em 78, era governador de Mato Grosso, não completei o mandato, renunciei para ser candidato a senador e o povo me puniu. Então eu vim dizer a você: não saia. O professor Aicim Tocantins, ex-prefeito de Cuiabá, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, também foi ao meu gabinete e disse: não saia. Mas o político acaba ouvindo dos dois lados. Enquanto tinha 4, 5, 6 que diziam não saia, vinham outros com pesquisas. Aqui, ó, estou com a pesquisa aqui no Baixo Araguaia, você com 58%. Aqui a pesquisa aqui na Grande Rondonópolis, disparada. Na Grande Casa, Nossa Senhora, um show de bola. Traziam pesquisa, eu também encomendava pesquisas e realmente era verdade. Tanto é que nós lideramos todas as pesquisas até o dia 12 de agosto, quando o Ibope, publicado pela TV Centro-América, pela primeira vez, traz o atual governador Silval à minha frente, 29-22. Mas até o dia 12 de agosto, eu era o líder em todas as pesquisas, em todas as regiões. Eu só perdia em Cuiabá. Aqui o Mauro estava na minha frente, porque Cuiabá não havia aceito a minha renúncia. Mas no resto do estado, inclusive na Baixada Cuiabana, eu liderava com folga. Qual foi o grande erro nesta eleição, isso na sua avaliação? Eu tive 2 grandes erros. O primeiro foi ter avaliado pouco a saída, certo? Eu fiz pesquisas e as pesquisas diziam: 1/3 da cidade não quer a sua saída. 1/3 acha que está certo, tem que sair candidato para ser governador, porque você, governador, vai olhar muito por Cuiabá. E 1/3 não estava nem aí. Então, o grande erro meu foi ter deixado, eu dou a mão à palmatória, Jaime, você está correto, foi o grande erro de toda a minha vida pública. E o segundo foi ter ido para uma campanha do tamanho de uma campanha do governador, sem ter recursos financeiros suficientes. Confiei no PSDB Nacional, o PSDB Nacional garantiu que bancava a campanha, bancou 2,5% apenas do que havia sinalizado. Daquilo que nós havíamos combinado com o PSDB Nacional, com o Sérgio Guerra, com o Serra, com a senadora Maria Serrano, com o Arthur Virgílio e com o deputado Rodrigo de Castro, que é o secretário nacional do PSDB, com a cúpula nacional do PSDB, que exigiu também a minha candidatura, dizendo todas as vezes, Wilson, que você quis ser candidato, precisou do PSDB, o PSDB esteve com você. Agora,
é o PSDB que precisa de você. Deixe a prefeitura e venha ajudar o Serra a ser presidente. Eu fui também intimado pelo PSDB Nacional. E o PSDB Nacional me sinalizou uma ajuda financeira para que eu fizesse a campanha. Daquilo que foi pré-acordado, só foi encaminhado 2,5%. Tanto é, Jaime, que eu cheguei ao ponto de, dos 141 municípios do estado, em 135 municípios, nós não conseguimos colocar nenhum carro de som, contratar nenhuma pessoa para fazer campanha. O senhor não acha que o PSDB, a robustez do PSDB, eu vou voltar a falar dos históricos, ou seja, dos históricos e da história do PSDB. Aquele PSDB combativo, aquele PSDB que sempre foi muito oxigenado. O senhor não acha que o PSDB está se perdendo dentro dele mesmo? O PSDB, a tendência do PSDB é colher derrotas e mais derrotas justamente por essa posição, de não ter uma coisa definida. Nós vimos agora o PSDB de São Paulo, por exemplo, ser embrulhado, a expressão pode não ser muito correta, mas foi embrulhado numa sequência de equívocos. O ex-prefeito e ex-governador José Serra foi envolvido em uma série de situações. O que o senhor acha que está acontecendo com o PSDB e qual que é, na sua avaliação, o destino do PSDB? Como é que o senhor visualiza o futuro do PMDB? Do PSDB, desculpe. Paulo, você tem um percentual elevado de razão no que você afirma. Na verdade, o PSDB, como outros partidos, cederam espaços para o caciquismo. O PSDB é um partido, por exemplo, que não tem tradição de realizar prévias. Eu estou na executiva nacional do PSDB há mais de um ano. Eu participei de uma única reunião da executiva nacional. Uma única reunião fui convocado. E foi também a única que existiu. Então, o PSDB é um partido de quadros que, lamentavelmente, construiu a tradição de decidir em petit comité. Tá? O PSDB precisa mudar esse perfil e passar a ser um partido de base democrática, que institua plebiscito interno, que institua debates, que se reúna. O doutor Ulisses Guimarães tinha uma frase que dizia: quem não se reúne, desune. E o PSDB não reúne. Mas o partido é a segunda ou a primeira força nacional. Nós temos 8 governos estaduais, dentre os quais São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pará, Alagoas, Roraima e Tocantins. Nós fizemos 4 capitais: Manaus, Belém do Pará, Maceió e Teresina. E podemos dizer também Belo Horizonte, que o Márcio Lacerda é Aécio Neves. Nós temos agora a possibilidade de fazermos uma fusão do PSDB com o PPS e com o DEM. Se essa fusão acontecer, nós ganhamos mais 2 governos estaduais, o de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte, que são democratas, e ganhamos também o governo do Rio do Espírito Santo. Não, desculpe. PPS. Não, Vitória, capital, né? Vitória. E ganhamos PPS, um governo do... não sei qual governo estadual. Talvez de 8 para 10. E em nível de capitais ganhamos Salvador com o DEM, Aracaju com o DEM e ganhamos também Vitória. Então passaríamos de 4 para 7 capitais, seríamos o partido com mais capitais no país, e 10 governos estaduais. Então é um partido com uma musculatura ainda forte, com uma capilaridade imensa. Só em São Paulo o PSDB fez 178 prefeituras. O senhor acha que o maior. O senhor acha que o PSDB é um partido paulista? Eu acho que sim. Eu acho que a direção do PSDB, a cabeça tem sido paulista. E em Minas também fizemos 155 prefeituras. Então o PSDB hoje é o partido que tem o segundo maior número de prefeituras, só perde para o PMDB, que tem 1.035, nós temos quase 700, à frente do PT. Eu acho que o PSDB, com a candidatura própria do Aécio Neves, vai despauletizar, vai ser um partido mais brasileiro, quem sabe numa aproximação com o PSB. O nosso sonho é uma chapa Aécio Eduardo Campos. Eu acho que essa é uma chapa que tem condições de enfrentar a Dilma numa candidatura à reeleição. Wilson, estamos chegando ao final do programa. Eu lhe concedo aí mais 1 minuto para você fazer as suas considerações finais, como é de praxe aqui no Conexão 27. Eu não vou nem usar isso. Eu quero agradecer aí o convite, muito carinhoso. O Paulo insistiu bastante para que nós estivéssemos aqui batendo esse papo. É a primeira vez que eu venho
a um canal de televisão fazer uma entrevista longa. Revelei aqui alguns dados históricos. Não sei se vocês perceberam, mas revelei aqui algumas informações históricas. Desejo aí ao novo prefeito de Cuiabá sucesso, êxito. Aproveite o bom momento que está subindo a cidade, as finanças em ordem, a questão do saneamento tomado rumo, a educação nos trilhos. Dar uma atenção especial à área de urgência e de emergência da cidade. Continuar o Poeira Zero. Continuar o programa de melhoria da arrecadação própria, aproximar-se do governo estadual, do governo federal, mas exigir respeito, porque o prefeito foi eleito legitimamente. E nós, que ficamos neutros no segundo turno, o PSDB vai fazer oposição, uma oposição construtiva, apresentando não só os erros, mas soluções. O povo também nos elegeu para sermos oposição. Então a bancada do PSDB na Câmara Municipal, composta pelo doutor Ricardo Saad, pela Luici e pelo doutor Maurélio Ribeiro, foi eleita para fazer oposição. E há uma decisão do PSDB, tomada pelo Diretório Municipal, de que o partido será oposição, fosse o Lúdio ou o Mauro. E nós esperamos cumprir o nosso papel de oposição, com altruísmo, com responsabilidade, que o Mauro possa ajudar o Cuiabá a fazer uma bela Copa do Mundo. O PSDB foi decisivo em Cuiabá para ganharmos de Campo Grande. Ganhamos de Campo Grande, a Copa está aí. Espero que Cuiabá possa realmente viver dias cada vez melhores. Muito obrigado. Conversamos aqui no Conexão 27 com o ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos. Agradeço imensamente a audiência de todos. Muito obrigado, uma boa noite e um excelente fim de domingo. Até domingo que vem.